E aí, pessoal? No nosso último encontro, nós falamos sobre o sistema imunológico e estudamos a arquitetura histológica dos órgãos linfóides através de esquemas e fotos de lâmina. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar a arquitetura dos órgãos linfóides através do estudo em lâminas, ok? Então vem comigo. Nós vamos iniciar pelo estudo do linfonodo. Mas antes de nós abrirmos as lâminas, vamos relembrar um pouquinho da estrutura histológica do linfonodo. Vocês se lembram da nossa última aula? Que o linfonodo é um órgão que nós separamos ele em basicamente duas regiões, a região cortical e a região medular. Na região cortical, nós vamos encontrar os folículos linfóides, podendo ser classificados em folículos primários, que não possuem centros germinativos, e folículos secundários, onde já possuem centros germinativos, existem células em divisão. Lembrar que os folículos são formados por linfócitos do tipo B. Tá? Entre os folículos, na região abaixo dele, existe o paracórtex ou córtex profundo, que é a região formada por linfócitos T, compondo ainda o córtex do linfonodo. Mais profundo, no centro do linfonodo, nós temos a região medular. A região medular é formada basicamente pelos seios medulares, que são delimitados pelos cordões medulares. Então nós temos aqui os seios, que existem vários linfócitos, macrófagos, que estão no seio, e eles são delimitados aí pelos cordões medulares. Aqui nós podemos ver os cordões e aqui a região dos seios, ok? Então, relembrado isso, nós podemos aí estudar a lâmina então do linfonodo. Temos aqui um corte histológico do linfonodo corado com hematoxilina e eosina. Então, aqui nesse momento, nós conseguimos observar a região cortical, onde encontram-se os folículos linfóides, e aqui a região medular. Tá? Aqui nesse corte, não pegou a região medular dessa área, Foi um corte mais superficial, pegou só o córtex dessa região. Tá? Aqui nós temos um corte mais profundo, existe a região medular desse corte. Lembrando que o linfonodo ele é um órgão encapsulado, ele possui uma cápsula de tecido fibroso, e nessa cápsula chegam vários vasos linfáticos aferentes, que conduzem a linfa até o linfonodo. Tá? Essa cápsula ela vai formar várias trabéculas que vão penetrar no parênquima do linfonodo, dividindo ele em lóbulos. Aproximando aqui, nós vamos conseguir observar o espaço subcapsular. Observamos aqui o espaço subcapsular, logo abaixo da cápsula, tá? E junto à trabécula, o espaço peritrabecular. Então a linfa ela chega aqui e vai se espalhando pelo espaço subcapsular e através junto ao espaço subtrabecular até chegar aos seios medulares. Então, aqui nos espaços subcapsulares e trabeculares, vocês lembram que nós comentamos que o epitélio que recobre a cápsula ele é contínuo do lado capsular, porém descontínuo dos lados do folículo. E isso possibilita que várias células dendríticas elas consigam apresentar prolongamentos que vão cruzar esse espaço, formando uma rede, como nós podemos observar aqui. E nós temos aqui soltos também no espaço vários macrófagos, tá? Que são as células que vão entrar em contato com possíveis antígenos. Então, a gente explorando um pouco, frequentemente nós encontramos células dendríticas atravessando a luz do seio e formando uma rede. Aqui nós encontramos alguns macrófagos soltos na luz. Tá? Então, essas células dendríticas, o antígeno pode se grudar a ela e os macrófagos também conseguem ter contato com os antígenos que chegam através da linfa aqui no espaço, tanto no espaço subcapsular como no espaço trabecular. Lembrando aí como é feita a filtração no linfonodo.
De novo, observando aqui, nós conseguimos ver aqui alguns folículos primários, né, folículos que não foram estimulados, geralmente contendo linfócitos B naive ou virgens, né, nunca foram estimulados. E aqui nós temos folículos secundários que foram estimulados já, e nós temos células, né, aqui na região do centro germinativo, nós temos já células B em multiplicação, né, para gerar uma resposta imunológica. Então conseguimos observar aqui vários nódulos linfóides, primários ou secundários. Mais profundamente nós temos a região paracortical. Tá? Essa região ela vai se encontrar no limite entre o córtex e a região medular e também entre, né, os folículos. A região paracortical ou córtex profundo é formado basicamente por linfócitos T. Mais profundamente nós vamos encontrar a região medular. Na região medular é onde os seios trabeculares, né, desembocam nos seios medulares. Tá? Aqui os seios medulares estão um pouco mais repletos de células, mas nós conseguimos observar aqui os seios e aqui os cordões, tá, de hepatócitos. Lembrando que os seios são espaços que podem estar repletos de macrófagos e linfócitos que migram, né, de um linfonodo para outro. E nós temos aqui os cordões, né, de linfócitos. Tá, então nós vemos aqui nos seios vários macrófagos e linfócitos soltos e aqui os cordões, tá, de linfócitos delimitando aí o espaço dos seios. Cordões, aqui o seio, né, novamente os cordões. Lembrar que os seios, como nós comentamos, né, nós temos vários macrófagos aí e células reticulares, né, atravessando, dispostas aí, formando aquela rede, né, para ajudar na filtragem aí da linfa. Ok? Então nós temos aí a região medular, tá? Região cortical, compondo aí o córtex superior, formado aí pelos folículos, e a região do paracórtex, no limite aí entre o córtex e a região medular. Pessoal, seguindo então, nós vamos ver aí a estrutura histológica do baço, ok? Lembrando que o baço ele é dividido basicamente em polpa branca e polpa vermelha. Vamos lembrar um pouquinho dessas duas regiões antes da gente olhar as lâminas. Bom, a polpa branca ela é composta basicamente pelo tecido linfóide, tá, que compõe o baço. Lembrando que o baço ele é um órgão encapsulado, né, essa cápsula vai emitir trabéculas e os vasos que vão irrigar, né, o baço, eles penetram no órgão, vêm através da cápsula e penetram no seu parênquima através da trabécula. Num determinado momento, esse vaso deixa, né, a trabécula e logo que ele sai, né, do tecido conjuntivo da trabécula, ele recebe uma bainha, tá, de linfócitos. Tá? Esse vaso, quando sai, é chamado de artéria central. Porque quando nós cortamos, ele vai se localizar, tá, bem no meio da bainha. Em determinadas regiões, vai ocorrer a dilatação, né, dessa bainha, porque podem ocorrer vários folículos ou nódulos linfóides no baço. Tá? Quando nós cortamos nessa região aqui, o que nós observamos é uma estrutura, um corte dessa forma, né? A artéria central ela não vai estar localizada mais no meio do tecido, sim, ela fica um pouquinho deslocada para a periferia devido à dilatação da bainha que ocorre pela presença do nódulo linfóide, mas mesmo assim ela é chamada de artéria central. Então lembrando que quando nós falamos em polpa branca, nós estamos nos referindo a esse tecido linfóide, tá, que vai circundar aí as pequenas artérias que saem das trabéculas, podendo ou não conter o seu centro germinativo, né, caracterizando um folículo
um nódulo linfóide secundário, né, com centro germinativo, ou um nódulo linfóide primário sem centro germinativo. Tá? Basicamente, da mesma forma que nós comentamos nos órgãos linfóides, a região do folículo é uma região de linfócitos B, e a região da bainha periarterial é uma região composta basicamente por linfócitos T. Mas a diferenciação entre linfócitos T e B nós não conseguimos fazer na histologia em microscopia óptica. A polpa vermelha, gente, nós lembrarmos, ela é composta basicamente pelos cordões de Billroth ou cordões esplênicos, sobre os quais se apoiam, né, os sinusoides esplênicos, formando os seios, tá, esplênicos. Nós vemos aqui o espaço do sinusoide, né, um vaso não contínuo. Então, o sangue aqui dos seios ele vai penetrar, né, no espaço aí dos cordões. Então, nós temos basicamente a polpa vermelha, formada pelos seios esplênicos e pelos cordões esplênicos ou cordões de Billroth. Temos aqui, então, um corte histológico de baço e já num pequeno aumento nós conseguimos observar facilmente, né, a polpa branca, caracterizada pelo tecido linfóide, e diferenciar aí a polpa vermelha. Notamos também a cápsula, né, como nós comentamos, ele é um órgão encapsulado. Então aqui está ela, observamos a cápsula, e dessa cápsula partem trabéculos. Nós conseguimos observar aí vários fragmentos, né, dessas trabéculas. Tá difícil a gente pegar ela contínua, certinho, mas aqui nós pegamos aí um bom fragmento de uma. Aqui está a cápsula e nós temos aí a trabécula, né, penetrando o parênquima esplênico. Notamos ainda na polpa branca, né, vários nódulos linfóides. A gente sempre observa, aqui um folículo primário, aqui a arteríola central, aqui um folículo secundário, né, iniciando aqui centro germinativo, aqui a arteríola central, em algumas regiões nós observamos a arteríola sem folículos. Nessa região nós vemos aqui a arteríola no centro. Temos aí a arteríola no centro e a sua bainha de linfócitos. Aqui, como não tem centro, não tem nódulo, né, não tem folículo, nós sabemos que é basicamente linfócitos T aqui ao redor da arteríola. Aqui é a mesma coisa, nós temos a arteríola central e a sua bainha de linfócitos. Tá? Nós observamos várias regiões com e sem nódulo linfóide. Ok? Quando a gente observa o nódulo linfóide, normalmente a arteríola central ela está deslocada para a periferia. Observamos aqui a arteríola central, a bainha de linfócitos, e aqui nós observamos um nódulo ou folículo com um centro neurogerminativo, né, caracterizando aí um folículo secundário. Então é bem fácil nós caracterizarmos a polpa branca. Aqui está num corte legal para a gente observar. Aqui nós observamos a arteríola, né, vindo aqui nesse sentido, com a sua bainha, e aqui os folículos, né, se formando, né, ao redor da arteríola. A arteríola sai daqui, ó, ela vem nesse sentido. Aqui nós temos alguns fragmentos da arteríola. Nós observamos aqui um folículo, aqui um folículo, aqui outro folículo. Aqui nós temos um corte longitudinal da arteríola. Não é um corte muito fácil da gente observar na histologia de rotina. Então, facilmente nós conseguimos delimitar aí a polpa branca.
E aqui, a gente sabe que entre a polpa branca encontra-se a polpa vermelha. Né? Dando um zoom, nós conseguimos delimitar aí os seios esplênicos, né, delimitados pelos cordões de Billroth. Então o seio é esse espaço, né, do interior do sinusoide. Lembrar que os capilares esplênicos são sinusoides, então possuem grandes fenestras. Então nós temos aqui os seios esplênicos, tá, e cordões de Billroth ou cordões esplênicos, tá, caracterizando aí a polpa vermelha. Ok? Então, temos aí a cápsula, polpa vermelha, polpa branca. Então, bem fácil de caracterizar aí o baço. Bom, para finalizar, gente, nós vamos ver aí a estrutura histológica do timo, um órgão bastante simples, tá? E facinho da gente visualizar as principais estruturas. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Temos aqui um corte histológico de timo corado por hematoxilina e eosina. E nós observamos aí que ele é um órgão que possui uma cápsula bem fininha. Tá? E como nós havíamos comentado, essa cápsula penetra no órgão, né, subdividindo ele em lóbulos, mas os lóbulos do timo, lembre-se que são lóbulos incompletos. Nós observamos aqui uma trabécula e ela não chega a atravessar totalmente a região medular. Tá? Então essas trabéculas elas vão até a delimitação da região cortical para a região medular. Às vezes dá a impressão, tá, que ela atravessa de um lado ao outro, mas varia muito do corte histológico. Tá? Quando nós pegamos um corte certinho, longitudinal, como nós temos nessa região, nós vemos aí que a trabécula ela não atravessa, né, de um lado até o outro a região medular. Então são lóbulos incompletos, tá? Porque a região medular, ela dos vários lóbulos, elas se comunicam, como nós observamos aqui. Bom, nós acabamos de comentar, né, o órgão ele possui uma região cortical, tá? E uma região medular. Na região cortical, é composto basicamente por linfócitos T, né, em amadurecimento. São linfócitos T jovens. Observamos aí então uma grande quantidade de linfócitos T, ainda jovem. Eles vão ser selecionados, né, como nós vimos lá na aula, são linfócitos jovens. E nós vemos aqui várias células reticuloepiteliais. Lembre-se que o timo ele não é um órgão reticular, como os outros, né, como o baço e o linfonodo. Ele é um órgão que possui células reticuloepiteliais. Tá? Essas células são unidas umas às outras, formando as lacunas. Dentro dessas lacunas se encontram, tá, os linfócitos. Lembrar que essas células reticuloepiteliais elas vão dividir também a região cortical e medular, né, e vão também recobrir aí todos os vasos, ajudando a formar os vasos que penetram, né, na região cortical, ajudando a formar a barreira hematotímica, né, para que os antígenos aí que vêm pelo sangue, que esses linfócitos T em amadurecimento não tenham contato direto com antígenos que chegam através do sangue. Tá? Então nós temos basicamente aí a grande quantidade de linfócitos jovens na região cortical, né, várias células reticuloepiteliais, tá? Elas unidas uma das outras, as outras formam lacunas que são preenchidas aí por linfócitos T em amadurecimento. Na região medular nós temos a quantidade menor de linfócitos, né? Já são sendo linfócitos que é feita a primeira seleção, então nós temos uma população menos densa, por isso que a gente observa uma região mais clara, e o que ajuda bastante nós identificarmos a região medular também é a presença
dessas estruturas, né, formadas aí pela aglomeração de células reticuloepiteliais, elas estão fortemente unidas nesse arranjo em espiral, né, essas estruturas chamadas de corpúsculos de Russell, que elas estão presentes apenas na região medular do timo. Então, facilmente nós conseguimos observar essas estruturas na região medular. Nós vemos aqui corpúsculos de Russell. Estão elas, né, formadas aí por várias células reticuloepiteliais unidas, tá, e organizadas de uma forma de espiral. E aí nós vemos outras células reticuloepiteliais, né, se unindo, né, formando aí aquele arcabouço que é preenchido pelos linfócitos. Então nós temos várias células reticuloepiteliais, tá, é mais fácil de observar elas porque tem uma concentração menor de linfócitos aqui na região medular. É uma estrutura bastante simples, né? Na teoria, né, no esquema é um órgão um pouco mais complicado, porque, né, no esquema nós temos aquelas, na teórica, né, nós vimos todas as estruturas que compõem, mas aqui nas lâminas nós não conseguimos identificar histologicamente, sem utilizar colorações especiais, nós não conseguimos identificar essas estruturas. Nós sabemos na teoria que elas existem ali, mas identificá-las na coloração de rotina não é fácil. Nós temos que depender aí de colorações de imunohistoquímica, né? Colorações utilizando anticorpos para facilitar nós diferenciarmos essas estruturas. Tá ok, pessoal? Então, aí está a lâmina de timo, né? Bem fácil também. É um órgão bem característico, bem fácil de ser identificado. Isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula do nosso Isto é Histologia. Vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos estudar a estrutura histológica do sistema respiratório. Ok? Até lá, um grande abraço a todos.